E aí, pessoal, chegamos na nossa aula sobre sentenças. Sentenças que faz parte aí do nosso raciocínio lógico, nosso RLM, raciocínio lógico matemático. Bom, essa é a nossa primeira aula sobre raciocínio lógico matemático, onde nós iremos falar sobre as sentenças e seus tipos, né? Existem vários tipos de sentenças, e aí eu vou explicar para vocês sobre o que é uma sentença. Uma sentença, ela é a expressão do pensamento humano, é isso aí. Então, essa aula é mais uma aula introdutória, simplificada, bem básica, para que você possa entender tudo sobre sentença. Claro, a gente vai falar sobre proposição, sobre tabela verdade, sobre negação, mas isso tudo mais aprofundado em outras aulas. Primeiro a gente vai pegar aqui o passo a passo, a parte básica para que você venha entender sobre tudo que a gente for falar e depois sim a gente vai aumentando o nível. Então, eu já resumo que essa é a primeira aula sobre raciocínio lógico matemático e aí depois virão outras e outras aulas. Fiquem tranquilos. Agora, vem comigo aqui, ó. O que que é sentenças, tá? O que que é definição? O que que é uma sentença? Bom, eu já falei, sentença é a expressão do pensamento humano, do pensamento humano. Tá? Então, isso é uma sentença, tá? E essa sentença, essa expressão do pensamento humano, ela tem três formas de aparecer. Ela pode ser falada, ela pode ser escrita, numa prova, quando você for fazer uma prova de concurso, com certeza ela vai aparecer na forma escrita. Ou ela pode ser gestual. Gestual. Então eu tenho aqui três formas de sentença, tá? A expressão do pensamento humano, ela pode ser falada, ela pode ser escrita ou ela pode ser gestual. Por exemplo, quando eu falo hoje vai chover. Hoje vai chover. Eu estou tendo aqui uma sentença falada. Eu estou dizendo que, pelo pensamento humano, né, pela expressão do meu pensamento humano, eu estou deduzindo que hoje vai chover. Então, isso daqui é uma sentença falada. Ah, mas eu poderia ter essa sentença escrita? Poderia. Se eu tivesse escrito ali numa prova, hoje vai chover, eu teria ali uma sentença, né? Uma sentença escrita. E se fosse gestual? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos as Libras, né? As línguas de sinais. Se uma pessoa sabe falar em Libra, por gestos, ela iria falar por gestos, hoje vai chover, tá bom? Então, tenho aí o exemplo dei o exemplo de hoje vai chover da forma falada, da forma escrita e da forma gestual, tá? Então volta aqui comigo aqui, ó. O exemplo que eu acabei de dizer é esse aqui, ó. Hoje vai chover. Chover. Beleza? Eu não estou dizendo que isso daqui é uma afirmativa, eu não estou dizendo que isso daqui é uma negação, que é uma exclamação, interrogação, enfim. Eu só disse uma sentença. Isso aqui é uma sentença. É uma sentença que pode ser escrita, falada ou de forma gestual. Ok. E quais são os tipos de sentenças, professor? Vou escrever aqui agora para vocês. Nós temos aqui 5 tipos, os 5 tipos mais usados em um concurso público são esses que eu vou botar aqui para você. Mas não tem só esses, existem outros, mas esses são os mais cobrados em concurso. Olha só, eu tenho aqui afirmativas, sentenças afirmativas, sentenças afirmativas, depois das sentenças afirmativas, não, vou botar aqui, tipos de sentenças afirmativa, negativa, negativa. Também eu tenho as imperativas, eu vou falar sobre cada uma para vocês. Imperativas.
E as imperativas são aquelas sentenças que dão ordem, né? Tipo, você tem que pensar no imperador, né? Imperador fazia o quê? Ele dava ordens. Então, quando for falada de imperativas, imperativas são aquelas que ordenam, dão uma ordem. Também nós temos aqui as exclamativas, tá? Exclamativas. Temos as exclamativas. E por fim aqui temos as interrogativas. Interrogativas. E aí eu vou dar um exemplo de cada uma delas, tá? Eu vou te dar um exemplo de cada uma das 5 sentenças, de cada um dos 5 tipos de sentenças, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei aí afirmativa. Uma sentença afirmativa é quando ela é uma afirmação. Eu estou falando de sentença, eu ainda não estou pensando se a sentença é verdadeira ou falsa, tá bom? Só estou falando sobre as sentenças a princípio. A negativa é aquela que nega a afirmativa. A imperativa, eu já disse, é aquela que tem uma ordem, aquela que ordena alguma coisa. As exclamativas são acompanhadas pelo ponto de exclamação. E as interrogativas são aquelas que são acompanhadas pelo nosso símbolo, nossa interrogação. Então, vem aqui, vamos passar para alguns exemplos. Eu vou te dar exemplos, tá? Exemplos. O primeiro que eu vou falar para vocês sobre exemplos é sobre as sentenças afirmativas. E aí eu vou colocar aqui, ó, afirmativas é o quê? É uma afirmação sobre algo, ou alguém, sobre algo ou alguém, tá? Então, quando a gente fala sobre sentenças afirmativas, estamos tendo ali uma afirmação sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui exemplos, ó, vou colocar de outra cor aqui. Exemplos: Jorge é professor de matemática, tá? De matemática, tá? Então, Jorge é professor de matemática. Se isso é verdade ou não, depende de algo que iremos falar mais à frente, tá? O que nós iremos falar mais à frente? Iremos falar sobre as proposições mais para frente, como eu já disse para vocês no início da aula. Nesse momento, eu não me preocupo se é verdadeira ou negativa essa afirmação, ok? Então, eu quero que você foque nisso. Esse não é o momento para me saber se é uma coisa que é verdadeira ou não. Isso nós iremos falar mais para frente, sobre as proposições, iremos falar sobre as tabelas de verdade, mas isso mais à frente, não é o momento para a gente falar isso, tá bom? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Jorge é professor de matemática, pronto, é uma afirmativa. Não quero saber se é verdadeiro ou falso. Outra, Niterói, ó, Niterói é uma cidade do Rio, tá? É capital do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Professor, mas isso é uma mentira. Isso é mentira. Já falei. Eu não estou pensando na forma que se é verdadeira ou falsa. Eu estou só te mostrando sentenças afirmativas. Claro que tá. Isso aqui é mentira, gente. Todo mundo sabe que a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com Niterói. Niterói é um município, é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Volta para cá. Vamos para o nosso último exemplo, tá? Aqui eu vou te dar um exemplo escrito, né? Um exemplo simbólico. Se eu tiver, por exemplo, lá na matemática, usando símbolos, se eu tiver 6 mais 5 é igual a 11, olha só. Isso daqui também é uma afirmativa. Eu tenho aqui uma sentença afirmativa. Uma sentença matemática afirmativa. 6 mais 5 é igual a 11. Se está certo ou errado é outra coisa. Mas aqui é uma afirmativa. Ok? Beleza? Vamos agora, então, falar sobre as sentenças negativas.
O que são as sentenças negativas? As sentenças negativas são aquelas que irão negar as afirmativas, né? Então, isso daqui vai ser o quê? Negam, tá? As negativas negam uma afirmação, tá? Então, afirmação. Então, toda sentença negativa nega uma afirmação. Por exemplo, tá? Por exemplo, hoje... Opa, peraí, vou trocar a caneta. Hoje não... A negação aqui, ó. Hoje não vai chover. Tá? Então, aqui eu tô negando. Aqui eu tenho uma negação. Aqui eu tenho uma negação. Hoje não vai chover. Estou negando. Mas essa negação nem sempre ela vai aparecer com essa palavra não. Nem sempre ela vai aparecer com essa palavra não. E olha só o exemplo, ó. Eu acabei de falar. Outra sentença negativa. Nem sempre. Nem sempre é uma negativa. Acabei de falar e já estou usando ela como exemplo. Nem sempre ela será, nem sempre é uma negativa, tá bom? Ok? Beleza? Lembrando, eu não estou pensando se isso é verdadeiro, se isso é falso, se é uma preposição, se é a tabela é verdade, enfim, eu não quero saber disso agora. Estou mesmo pensando na forma mais básica para que você possa entender o que são as sentenças. Show? É para deixar isso bem claro. Outra, 8 mais 7 é diferente de 14, tá? 8 mais 7 é diferente de 14, ó. Isso aqui, ó, esse símbolo é a mesma coisa que eu dizer, ó. Não é igual, não é igual. Então, esse símbolo ali, ele é uma negação, ele está negando, ele está dizendo que não é 14, tá? Ele está negando. Show? Vamos para as sentenças imperativas. E o que são as sentenças imperativas? Ó, sentenças imperativas. Dá a ideia, ó, anota aí, dá a ideia de ordem, tá? Ordem. Dá a ideia de ordem. Então, quando fala de imperativas, você lembra de quê? Você lembra de imperador. E o imperador é aquele que dá ordem. Então, é como eu já falei, as sentenças imperativas são aquelas que dão ordem, dá ideia de ordem, tá bom? Então, exemplos, ó. Por exemplo, saia você da casa. Saia você da casa. Saia você da casa é uma ordem. É como se você estivesse dentro de casa e aí discute com alguém, discute com o marido, discute com a esposa, discute com, sei lá, com alguém e vira para essa pessoa e fala: saia você da casa. Você está dando uma ordem. Outro exemplo: vá jogar o lixo fora. Vá jogar o lixo fora. Essa daqui é uma ordem, tá? Ela tem a ideia de ordem. Vai jogar o lixo fora. É o que minha esposa fala comigo direto. Minha esposa fala para mim: vai, Jorge, vai jogar o lixo fora. O lixo aí é para você jogar fora. Então, é uma ordem. A gente tem que cumprir, a gente tem que fazer, né? Então, é isso aí. Terceiro exemplo aqui. Exemplo de imperativa, uma sentença imperativa. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Deixe-me passar. Enfim, é como se você quisesse entrar num lugar e uma pessoa está na sua frente, você dá aquela ordem: deixe-me entrar, saia da frente. Sai fora, pô, vai para outro lugar. Então você está dando uma ordem, você dá a ordem para aquela pessoa sair da sua frente. Show? Beleza, então aqui eu tenho 3 exemplos de sentenças imperativas. Mas a gente não para por aqui não, a gente vai continuar. Vamos agora falar sobre as sentenças exclamativas.
O que seria uma sentença exclamativa? Ó, quando elas são exclamativas. Uma sentença exclamativa tem o quê? A presença da exclamação. Uma sentença exclamativa tem a presença da exclamação, que é aquele símbolozinho ali, tá? A gente coloca lá no final de toda a frase, que é uma exclamação, tá? Uma exclamativa. Então, assim, esse símbolo aqui, né? Exclamação aqui, na matemática, ele significa o fatorial, né? Ele é fatorial que a gente usa na nossa área aí também da matemática, beleza? Então vamos lá, vou te dar aqui 3 exemplos, ó. 3 exemplos de exclamativas. Você é lindo. Olha aqui, isso daqui é uma exclamativa. Lindo. Com o símbolo, né? Com o símbolo da exclamação, com o sinal de exclamação. Então, você é lindo é uma exclamação, tá? É uma sentença exclamativa. Sentença exclamativa. Lembra? Sentença é a expressão do pensamento humano. Sentença, repete aqui comigo. Sentença é a expressão do pensamento humano. Ok? Então, vem aqui comigo. Segundo exemplo. Essa cidade é grande, ó. Essa cidade é grande. Essa cidade é grande. Essa cidade é grande. Pronto. Símbolo. Sinal de exclamação no final da frase, da sentença. É uma sentença exclamativa. Essa cidade é grande. Ficou meio separado aqui, ó. Essa cidade é grande. É uma sentença exclamativa. Outra sentença, ó. O professor é inteligente. Inteligente. Com o sinal de exclamação no final. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de exclamativas. Sentenças exclamativas. Eu falei para vocês aí 3 exemplos de exclamativas. Você é lindo, essa cidade é grande, o professor é inteligente. Todas elas com ponto de exclamação no final da sentença. Agora vem comigo, vamos continuar aqui que a gente vai falar sobre as sentenças interrogativas. Olha aí, ó. O que seria as sentenças interrogativas? Perguntas, tá? Perguntas. As sentenças interrogativas são as perguntas, ó. Presença da interrogação. Olha aqui, ó. Presença da interrogação. Então, sentenças interrogativas são aquelas que têm a presença da interrogação. Me dá um exemplo aí, professor. Será que hoje chove? Tá? Então, vamos lá. Será hoje chove? Será que hoje chove? Aqui onde eu moro tá ventando muito, tava um sol, mas eu tenho essa dúvida. Será que hoje chove? Outra aqui, ó, na forma matemática, vamos supor aqui que eu tenha 2 mais 7 é igual... 2 mais 7 é igual a 9 e coloco aqui a minha interrogação. Aqui eu tenho uma sentença matemática onde eu tenho uma interrogação. Então, eu tenho uma sentença interrogativa, tá? 2 mais 7 é igual a 9. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Mais uma. Palmas. Olha aqui, ó. Palmas é capital. Palmas é capital do Tocantins. Tocantins. Palmas é a capital do Tocantins. Então veja como é falado. Palmas é a capital de Tocantins. É uma interrogação. Tem uma interrogação lá no final? Então é uma interrogativa, tá? É uma sentença interrogativa. 2 mais 7 é igual a 9? Interrogação. Então é uma interrogativa. Será que hoje vai chover?
também é uma interrogativa. Então, veja que para você identificar quando é uma interrogativa, uma sentença interrogativa, você vai perceber que no final tem o sinal de interrogação. Se tem esse sinalzinho aqui, ela só pode ser interrogativa, beleza? Continuando, vamos agora falar sobre as sentenças sem verbos. Ó, as sentenças sem verbo, vamos falar sobre isso, tá? Eu vou aproveitar essa aula aqui para falar sobre as sentenças sem verbos ou sentenças nominais. São aquelas sentenças que não têm verbo. São as sentenças sem verbos, que também são sentenças aí muito importantes para ser falada, para ser debatida aqui na nossa aula. Então, vem aqui comigo. Ó. Sentenças sem verbo. Ó. Sentenças sem verbos também podem aparecer como sentenças nominais, tá? Nominais. E aí eu vou te dar também 3 exemplos. 3 exemplos. Primeiro exemplo, cuidado. Cuidado. E a exclamação, tá? Então ali eu tenho o quê? Uma sentença sem verbo. Eu tenho uma sentença nominal, porque não tem verbo, é só uma palavra, é uma exclamação. Cuidado. Então, não tem verbo. Uma outra, ó. Muito... Opa, esse meu M ficou feio. Muito bonito. Bonito. Isso. Hein? Muito bonito isso, hein? Bom, aqui eu tenho também uma sentença sem verbo, uma sentença nominal. Então, ó, repare que eu não tenho verbo aqui. Muito bonito isso, hein? Então, eu não tenho ali uma sentença com verbo. Então, eu tenho uma sentença nominal. Mais um. Quando você, por exemplo, sai para comer alguma coisa e aí você come uma comida ruim, o que que você fala? Credo? Comida ruim, né? Credo. Então, aqui também é uma sentença não sem verbo. Credo. Olha aqui, ó. Credo. É uma sentença sem verbo. É uma sentença nominal, tá bom? Então, assim, não é difícil. É fácil. Fácil, fácil, fácil mesmo, tá? Vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima. Agora eu vou falar com vocês sobre as sentenças não declarativas. Como assim? Sentenças não declarativas. Ó, o que que são as sentenças não declarativas? Eu vou colocar aqui exemplos de sentenças não declarativas. Ó, primeiro, são as imperativas, tá? Imperativas. As sentenças não declarativas são as imperativas, as interrogativas, mais uma, exclamativas, exclamativas e outras, as nominais, tá? Essas são as sentenças não declarativas. As nominais são sem verbo, e é verbo mesmo, gente, é verbo cantar, é verbo dançar, é isso, é aula mesmo de português, é sem verbo. Afinal, essa aula de sentenças, ela tem muito mais a ver com o português do que propriamente dito a matemática, tá? Então essa nossa primeira aula é isso mesmo, é muito mais português do que a matemática. Continuando aqui, ó, eu já falei para vocês sobre tudo, sobre todas. Vamos então fazer agora questões, tá? Vou passar aqui para nossa primeira questão. Vamos fazer exercício. Olha aqui, ó. Primeiro exercício que eu tenho aqui, ó. Marque a opção que apresenta uma sentença afirmativa. Uma sentença afirmativa. E aí, ó. João. Primeiro, João é professor. Olha aqui, ó. Tem uma interrogação. O que que acontece? João é professor. João é professor é uma interrogativa. Então, aqui eu tenho uma
interrogativa. Eu vou colocar aqui do lado para vocês identificar cada uma delas. Então, a minha primeira é interrogativa. Tem a presença ali da interrogação, é interrogativa. Próximo, aqui e agora. Aqui e agora. E aí? Aqui e agora. O que é isso? Isso daqui não é uma afirmativa. Isso daqui é uma sentença sem verbo. Vocês podem ver que não há verbo aqui. Não existe verbo aqui. Então, ó, sem verbo. Sem verbo é a nossa letra B. É uma sentença sem verbo. Não vá marcar uma afirmativa, porque não é. Olhando aqui para a letra C, vá lavar a louça. Isso daqui é o quê? É uma imperativa. Está dando uma ordem. Tá como se fosse um imperador ali dando uma ordem. É uma imperativa. Vamos lá. Imperativa. Eu tenho uma imperativa. A letra D, Pedro é inteligente. Opa, tem aqui ó, uma exclamação. Então, aqui é uma exclamativa. E, por fim, João é professor de RLM. João é professor de RLM. Temos aqui a nossa afirmativa. Marca aí a letra E. Vem comigo, preste atenção. Eu analisei cada uma das alternativas, te mostrei e comentei sobre cada uma para você perceber, para você ver o que realmente é. Você conseguiu entender, acredito eu, que você tenha visto e conseguido analisar de forma perfeita, de forma correta, cada uma das nossas opções, tá? Uma ou outra ali poderia estar te causando uma impressão errada e de repente você poderia marcar errado, mas com a análise de cada uma delas a gente conseguiu ver qual realmente ali é a nossa resposta correta. Marque a opção que apresenta uma sentença interrogativa. Olha só, essa questão é muito fácil, basta você olhar para quem tem uma interrogação. Então aqui a resposta é: João é professor de RLM? Isso aqui é uma pergunta. Letra E é a nossa resposta. Mas, ó, eu vou analisar cada uma delas e vou te dizer o que cada uma delas é, para a gente estar aqui conseguindo analisar uma de cada vez. Ó, João é professor. Aqui eu tenho uma afirmação afirmativa. Tá? Aqui eu tenho uma sentença afirmativa. Ele é alto. Então, aqui eu também tenho uma afirmativa. Afirmativa. Ele está afirmando. Ele é alto. Ele é alto. Ó, o nada é tudo. Que coisa doida. O nada é tudo. O que é o nada é tudo? Ele é um paradoxo. Professor, mas o que é um paradoxo, professor? Paradoxo é sentença que pode ser classificada como verdadeiro ou falso ao mesmo tempo, tá? Que é um paradoxo, tá? Paradoxo, é isso que eu acabei de falar. Eu vou responder, vou te explicar, vou te falar mais uma vez. São as sentenças que podem ser classificadas como verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Gustavo corre todos os dias. Corre todos os dias é uma afirmação. Afirmativa. Aqui eu tenho mais uma afirmativa. E com isso a gente acaba mais uma questão. Vamos fazer mais uma para a gente acabar nossa aula? Vamos lá, então. Marque a opção que apresenta uma sentença sem verbo. Bom, vamos lá então. Ó. Aqui eu tenho João é professor. João é professor, eu tenho aqui esse verbo aqui, ó, esse é aqui, ele é um verbo. Então, aqui eu tenho uma sentença com verbo. Depois, homem alto. Homem alto não tem verbo. Então, não tem verbo é a minha letra B de bola. Letra B de bola. Ó, letra C. O nada é tudo. Esse também é um verbo, tá? É um verbo também. Gustavo corre todos os dias. Quem é o verbo? Aqui está mais fácil ainda de encontrar o verbo. Corre, do verbo correr.
E a letra E, João é professor de RLM? É uma interrogação, é uma pergunta, mas eu tenho um verbo aqui, ó. Ele é, tá? Ele é, eu tenho um verbo. E aí sim, a gente já tira aqui a nossa prova real, né? A gente tira a dúvida de tudo, sabendo que a nossa alternativa correta é a letra B, homem alto. Muito bom ter você aqui na nossa primeira aula de RLM, onde o assunto foi sentenças. Nos vemos na próxima aula com mais uma parte sobre sentenças. Lembrando que essa aula foi uma aula mais introdutória, mais explicativa, para que você possa entender quais são os tipos de sentenças, o que é uma sentença e, claro, foi uma aula muito mais voltada para o português do que para a própria matemática. Te espero na próxima aula. Fui!